Boa noite. Reforma tributária, relator no Senado diz que vai mudar texto após receber estudo com custo das isenções. Senador Eduardo Braga defendeu uma base ampla de produtos e serviços taxados pelos impostos sobre o consumo como forma de gerar um viés de queda de alíquota tributária. Senador Eduardo Braga defendeu uma base ampla de produtos e serviços taxados pelos impostos sobre o consumo como forma de gerar um viés de queda de alíquota tributária. O relator da reforma tributária no Senado Federal, Eduardo Braga, do MDB Amazonas, informou nesta quarta-feira que pretende propor alterações no texto aprovado pela Câmara dos Deputados em julho. Abre aspas, a Câmara tem o mérito de ter conseguido votar o texto, que traz muitos desafios. Uma votação que eu diria histórica. Mostra o quanto o povo e o setor produtivo querem uma simplificação tributária, uma reforma equilibrada do ponto de vista federativo e que seja neutra do ponto de vista tributário, sem aumento de tributos, fecha aspas, afirmou. O senador defendeu uma base ampla de tributação dos impostos sobre o consumo, ou seja, que se defina uma quantidade grande de produtos e serviços taxados, como forma de possibilitar uma redução das alíquotas no futuro. Abre aspas, acredito que ninguém nesse país aguenta pagar mais imposto. Precisamos organizar para ter uma base ampliada e um viés de queda de alíquota tributária, fecha aspas, disse Braga durante almoço com a Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, FCS. As declarações foram dadas após o Ministério da Fazenda ter apresentado nesta terça-feira, 8 de agosto, um estudo sobre o custo das exceções abertas na reforma tributária, ou seja, dos bens e serviços que não serão sujeitos à alíquota cheia do novo modelo de impostos. De acordo com o documento, as exceções aprovadas pela Câmara dos Deputados na reforma tributária devem elevar o futuro imposto sobre valor agregado, que é o IVA, a até 27%, segundo a estimativa do governo. Essas exceções se dividem em 3 grupos, pelo texto que tramita atualmente. Cobrança reduzida, equivalente a 40% da chamada, abre aspas, alíquota padrão, fecha aspas, que valerá para os demais setores. Alíquota zero, em itens como os da cesta básica, por exemplo. Ou regimes específicos para setores como o financeiro, o imobiliário e o de combustíveis. Braga afirmou que está solicitando ao Tribunal de Contas da União, TCU, um novo relatório, baseado no estudo apresentado pelo governo. Abre aspas, para que possamos aprofundar cada uma dessas relações, para que tenhamos segurança do que estamos aprovando. Até então, não tínhamos os números para discutir setor a setor, fecha aspas, afirmou. O Ministério da Fazenda tem explicado que as exceções diminuem a base de tributação. Desse modo, quanto mais exceções o texto contém, maior tende a ser a alíquota dos impostos sobre valor agregado IVAs do governo federal, estados e municípios para manter a carga tributária atual, um dos objetivos da reforma tributária. Estados e municípios. Braga também afirmou que espera um grande debate sobre questões federativas, relativas aos estados e municípios. Ele lembrou que o Senado é conhecido como a Casa da Federação.
abre aspas, há questões que acho que vão ser amplamente discutidas no Senado, seja sobre o Conselho Federativo, sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR. Acho que vai ser um grande debate no Senado, que é a Casa da Federação, fecha aspas, declarou. A formação do Conselho Federativo, que reunirá a representação dos estados e municípios para acompanhar o resultado da divisão dos recursos arrecadados com os novos impostos sobre o consumo, assim como a distribuição dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional, FDR, criado para substituir os atuais benefícios fiscais concedidos pelos estados, foi um dos pontos de tensão da discussão na Câmara dos Deputados. Ficou definido na Câmara que o FDR começará em 2029, sem prazo estipulado para o fim. No primeiro ano serão 8 bilhões, aumentando progressivamente até 2032. A partir de 2033, o governo federal vai destinar ao FDR 40 bilhões de reais por ano. Entretanto, a forma de divisão dos recursos, até o momento, será definida por meio de lei complementar. Reforma tributária. Em linhas gerais, a proposta inicial estabelece a simplificação de 5 tributos: IPI, PIS e COFINS federais, e o SMS estadual e o ISS municipal. No lugar, seriam criados 2 impostos sobre valor agregado, IVAs, um gerenciado pela União, CBS, e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios, IBS, além de um imposto seletivo sobre produtos nocivos à saúde, com cigarros e bebidas alcoólicas. Com a implementação do IVA no Brasil, os tributos passariam a ser não cumulativos. Isso significa que, ao longo da cadeia de produção, os impostos seriam pagos uma só vez por todos os participantes do processo. Atualmente, cada etapa da cadeia paga os impostos individualmente e eles vão se acumulando até o consumidor final, eu e você. Outra mudança é que o tributo sobre o consumo, IVA, seria cobrado, abre aspas, destino, fecha aspas, ou seja, no local onde os produtos são consumidos, e não mais onde eles são produzidos. Isso contribuiria para combater a chamada, abre aspas, guerra fiscal, fecha aspas, nome dado à disputa entre os estados para que empresas se instalem em seus territórios. Boa noite para você e até amanhã.